Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai ver então compras na construção. Vamos lá, importância das compras na construção. Então a primeira importância, o primeiro destaque é que em geral a parte de materiais ela representa de 40 a 50% de uma obra, podendo chegar até 70 a 80%. Ou seja, os valores envolvidos em materiais são bastante significativos. Hoje também compra, vocês vão ver, ela assume também um papel de contratar serviços. E então esses valores provavelmente são maiores ainda, podendo chegar até 90% do valor da obra. Tá? Além disso, a maneira como você compra, quer dizer, a eficiência do processo de compra vai ter um impacto direto sobre o resultado, porque ele vai atingir diretamente a relação custo-preço do empreendimento. O que é isso? Se eu consigo reduzir o custo e mantenho o preço, que é um preço de mercado, eu melhoro a minha margem. Então, a compra se acaba atingindo diretamente a questão do resultado. Outro impacto é sobre a qualidade do empreendimento. Quer dizer, eu também não posso só buscar custo e esquecer a qualidade. E ter, por exemplo, materiais de baixíssima qualidade que vão influenciar depois no desempenho lá da obra. E o impacto ainda sobre o prazo das atividades, porque a forma como vai ser feita a compra dos materiais e a contratação de serviços terceirizados também, de certa forma, vai impactar no prazo das entregas desses materiais e, dependendo da negociação, isso pode impactar no atraso das atividades. Quer dizer, o cara pode até comprar muito barato, mas num prazo muito longo. Tá? Então, todos esses aspectos têm que ser considerados. Bom, ainda com relação a compras, gestão de compras é responsável pela eficiência e eficácia do processo de compras de uma organização. O que é eficiência? É comprar bem. E o que é eficácia? É comprar certo. Tá? Ela define uma série de estratégias e ações que visam a aquisição de materiais e serviços necessários para o funcionamento da organização. Então, a gestão de compras, além de ser eficiente e eficaz, ela vai definir uma série de ações que vão estar de acordo com a estratégia de ação da própria empresa. Tá? O processo de compras tem por objetivos principais suprir as demandas de materiais e serviços, que é o básico, fazer o planejamento das necessidades, garantir o cumprimento dos prazos estabelecidos para entrega e execução, no caso de serviços, tá? E garantir a qualidade do material e serviços adquiridos. Quer dizer, esses são os objetivos essenciais, tá? São os mais importantes em relação a compras. Outro destaque é o seguinte, que na construção civil a área de compras é primordial, é o principal elo entre empresa construtora e a cadeia de suprimentos, sendo responsável por gerenciar e realizar a compra de materiais. Tá? Então, quer dizer, é a compras que vai fazer todo o papel de ligação entre a empresa construtora e seus fornecedores. Bom, funções de compras. Aqui tem, a partir de Sarcomano, ele resume as funções em 3 atividades principais. Então, preparação das solicitações de compras, seleção de fornecedores e preparação de pedidos. Tá? Nessa figura aqui, isso está aparecendo de uma maneira esquemática. Então, compras, requisita cotações. Fornecedores, prepara cotações, entrega, prepara o transporte. Tá? Compras ainda, seleciona fornecedores, tá? A partir das informações que você tem dos fornecedores, e prepara pedidos. Tá? Envia esses pedidos aos fornecedores que oferecem materiais e serviços. Esses materiais e serviços vão ser enviados lá para a obra, onde você vai receber, conferir e utilizar esses materiais. Tá? E voltando aqui à obra, que digamos assim, é o marco inicial do processo de compras, que vai requisitar os materiais e serviços. Tá? Então aqui está de uma maneira mais ou menos esquematizada, esse fluxo pode se alterar, mas aqui apresentam as principais funções que estão envolvidas com o setor de compras. Ainda aqui, essas funções são listadas de uma maneira assim mais detalhada, eu tirei do baile, sobre a função de compra numa empresa construtora. Então, certificar um fluxo seguro de materiais e serviços para atender às necessidades das empresas. Assegurar a continuidade dos suprimentos necessários para atender às demandas emergenciais ou planejadas.
Associar a aquisição de materiais e serviços com o menor preço, mas de modo a manter o padrão de qualidade. Administrar estoques e coordenar o fluxo de suprimentos de modo a diminuir os custos para que seja feito o mínimo possível de investimento e que possam afetar a operacionalidade da empresa. Quer dizer, de repente você compra demais e depois a empresa não tem dinheiro para pagar outras coisas. Manter o relacionamento cooperativo e contínuo com outros departamentos, compartilhando informações e garantindo a eficiência das operações da empresa. Tá? Então é muito comum você estar lá na obra, você precisa saber uma previsão de entrega, até para poder fazer o planejamento das suas atividades. Então esse setor tem que manter o setor lá de planejamento da obra informado desses prazos. Procurar e selecionar os melhores fornecedores do mercado, auxiliar no desenvolvimento de novos produtos e materiais e monitorar as tendências do mercado. Quer dizer, verificar se tem novas alternativas, de repente, para determinadas tarefas e atividades, e ajuda até a incorporar algumas inovações ali no processo de construção. Negociar de maneira justa com os fornecedores as melhores condições de compra para a empresa. Ok? Bom, agora o processo de compras. O processo são a sequência, normalmente, das atividades que são realizadas. Tá? Eu coloquei aqui uma sequência básica, que conforme o tipo de empresa isso pode se alterar um pouquinho, mas é mais ou menos o que acontece na maioria das empresas. Então, requisição ou solicitação de uma compra, ou pode vir do planejamento de compras. Tá? A partir disso é feito cotações e negociações, é feita uma análise dessas cotações e tomada uma decisão, que é uma autorização para essa compra, que pode ser no próprio setor, ou às vezes essa decisão, conforme o valor das compras, pode ser feita a um nível superior, sei lá, gerência de área, diretoria, etc. e tal. Tá? Emissão do pedido, que pode ser até um pedido eletrônico, não precisa ser um pedido em papel, né? Mas é que ele formaliza a solicitação para o meu fornecedor. Acompanhamento desse processo, verificar se o fornecedor recebeu, como é que está digamos assim, a preparação do pedido, o envio, tal. Recebimento, conferência e aceite. Esse também é um aspecto importante, tá? Você receber, verificar se aquilo que está sendo recebido está dentro das normas, dentro das especificações, dentro da quantidade que foi solicitada. E por último, os registros e entrada no estoque, que você pode ter de repente um almoxarifado central, uma área para receber esses materiais, ou na própria obra um almoxarifado onde vai estocar esses materiais que precisam ser controlados. Tá? Tipos de compras, isso também é um aspecto importante. Então você pode comprar itens que você vai manter em estoque, são itens de uso frequente ou contínuo, repetitivo, e você vai comprar em lotes econômicos normalmente. Então coloquei alguns exemplos, prego, aço, brita, blocos, material de escritório, quer dizer, coisas que sempre vão ser compradas, adquiridas com frequência, então eles podem ser comprados para você manter um certo estoque mínimo desses materiais. Tá? E específicos, que são comprados sob pedido, que é a maior parte dos itens de uma obra. Tá? Então, pedido único para atender determinado projeto, ou material perecível. Tá? Que mesmo que você use, por exemplo, cimento ou argamassa, que aparece aqui, você usa com frequência, mas você não pode estocar ele. Então, é melhor comprar na medida que você for precisando. Tá? Então, exemplos: esquadrias, revestimentos, elevador, cimento, argamassa. Itens solicitados em situação de emergência. Tá? Então, isso ocorre, por exemplo, com peças de manutenção ou material adicional para compensar alguma perda não prevista. Que de repente alguém derrubou uma caixa lá ou uma pilha de porcelanato, vamos supor assim, e você vai ter que comprar rapidamente para repor isso aí e não atrasar as atividades. Então, basicamente, você, no setor de compras da área de construção, você vai ter esses três tipos de compras. Compra para manter em estoque, compra de itens sob pedido, normalmente está em cima de um planejamento, de um plano de compras, itens de emergência, no caso ali de manutenção ou reposição. Tá? Bom, falando em plano, então tem o plano de compras. Esse plano de compras é uma previsão daquilo que vai ser comprado durante toda a obra. Então, da onde que ele é feito? Ele é feito a partir do orçamento da obra, que apresenta todos os materiais e serviços necessários e os valores estimados, do memorial descritivo, que apresenta os materiais e serviços de acabamento da obra com os detalhamentos, curva ABC, isso a gente vai ver quando vê a gestão de estoque, que ela apresenta, é um gráfico que apresenta uma relação entre
digamos, quantidade e valor do item, quer dizer, aqueles itens que têm maior valor, maior peso para as compras, então eles são tratados de uma maneira mais especial, quer dizer, você tem itens de baixo custo, por exemplo, prego, o cara não vai se preocupar tanto com o controle ou com a quantidade de compras, tá? Ele vai comprar a quantidade correta. Agora, de repente, um material absolutamente caro, por exemplo, esquadrias, tá? Então, ele vai comprar exatamente aquilo que precisa e vai controlar muito bem essas compras, tá? Então, a curva ABC dá essa informação. Cronograma físico, tá? Então, define o calendário previsto para execução das atividades. Então, você vai verificar quando você vai precisar de cada um dos materiais ou serviços que são necessários ali para execução. Cronograma de compras, tá? Então, vai definir daí a previsão de compras e contratação de serviços baseados no cronograma físico. E a planta de detalhamento, que às vezes você precisa para fazer as especificações necessárias ali para o teu material. Então, são essas as informações ou documentos que fazem parte ali do plano de compras. Fatores que influenciam as compras, que às vezes a gente despreza, mas que são importantes. A primeira delas são as especificações técnicas. Muitas vezes o pessoal informa, faz a solicitação por marca ou por fornecedor. Isso às vezes não é interessante, porque depois não permite você realmente fazer uma análise mais, digamos assim, de concorrência em relação àqueles materiais, tá? E depois uma verificação se atende a determinadas especificações, tá? Então, quem cota os preços dos fornecedores deve estar atento para a correta especificação contida no projeto. Quer dizer, em vez de procurar, de repente, um nome de mercado, mas a especificação técnica para aquele componente. O que ele tem que atender? Uma norma, quais as características que ele tem que ter. Isso facilita o trabalho do setor de compras. Unidade e embalagem, quer dizer, que tipo de embalagem que o material deve vir acondicionado, tá? Isso vai acabar influenciando no preço. Por exemplo, se você quer material a granel, ou material ensacado, ou material paletizado, isso tem um preço diferente, que vai facilitar ou não o manuseio desse material na obra, tá? Isso também tem que ser considerado. Prazo de entrega. Então, de repente, você pode até ter custos menores de determinados fornecedores, mas um prazo de entrega muito longo, não compatível com o nosso cronograma físico. Então, isso também precisa ser considerado. Condições de pagamento. Então, de repente, dependendo do que você vai comprar, por exemplo, esquadria, elevador, que são elementos caros, o prazo de pagamento é interessante você, de repente, diluir aquilo ao longo da obra. Não, de repente, concentrar um pagamento que, de repente, a empresa não tem caixa ali para fazer frente a essa necessidade ali, tá? Validade da proposta, por quanto tempo aquilo vai estar válido, e local e condições de entrega, que também é importante, porque as obras são às vezes nos locais mais diversos, às vezes até de difícil acesso. Então, portanto, isso é uma informação importante que tem que ficar clara para quem vai para comprar e para o fornecedor quando for oferecer uma cotação. Estratégia em relação aos fornecedores. Essa é uma decisão que o setor de compras tem que tomar, junto com normalmente a direção da empresa, tá? Então você pode buscar um único ou poucos fornecedores, ou você pode buscar múltiplos fornecedores. Quando você busca um único ou poucos fornecedores, você vai normalmente ter uma relação mais do tipo parceria, que é uma das vantagens desse tipo de abordagem, tá? Você vai normalmente obter melhor qualidade, economia de escala, confidencialidade, quer dizer, o cara não vai passar um segredo lá, uma coisa que só você faz em relação aos outras empresas. Ele vai dar uma certa garantia de prazo, etc. e tal. Tá? Então tem um conjunto de vantagens. Mas tem um conjunto também de desvantagens. Por exemplo, você fica mais vulnerável àqueles fornecedores, àqueles poucos fornecedores. Se de repente acontece alguma coisa que o fornecedor não consegue te atender, você vai ter dificuldades. Tem menor flexibilidade, quer dizer, você não pode escolher vários, de repente um é mais especializado em uma coisa, no outro faz melhor esse tipo de atividade do outro, você vai ficar mais limitado para isso. E fica um pouquinho mais à mercê do fornecedor, de um modo geral, resumindo. Quando você usa múltiplos fornecedores, como vantagem primeira, você tem a concorrência de preços, quer dizer, você pode buscar aqueles fornecedores que têm um preço mais acessível, tá? Você tem mais opções. Tá? Então, você tem uma gama maior para escolher em relação à oferta de prazo
ou determinadas características, tá? E qualificações mais diversificadas, tá? Pelo fato de você ter mais oferta, tá? Como desvantagem, você tem mais um baixo compromisso, quer dizer, um compromisso menor do que se tivesse menos fornecedores. Às vezes você tem uma perda de qualidade, então você vai ter que ter um sistema de controle mais eficiente, tá? Comunicações mais dispersas, porque você tem vários fornecedores, você já não tem aquele hábito do relacionamento mais estreito que você teria com um número menor de fornecedores, e o risco de não cumprimento de contratos, que é muito comum. Você pega o fornecedor que às vezes não tem muito compromisso e acaba abandonando a obra no final. Então tem vantagens e desvantagens. Eu acho que dependendo do tipo de atividade, do tipo de obra, a empresa deve optar por um ou por outro, ou por outra estratégia. Bom, em termos de fornecedores, uma coisa que é importante é a seleção e avaliação desses fornecedores. Então aqui está listado alguns aspectos que têm que ser considerados. Por exemplo, os preços, condições de pagamento, e depois até nós vamos ver a equalização de compras e valor presente, tá? Mas isso é um outro aspecto. Prazos e tempo para execução, tá? Daquelas atividades. Com relação à qualidade, as certificações que possui, que às vezes isso é importante e mostra ali a qualificação desse fornecedor. Competência logística, quer dizer, a pontualidade das entregas, flexibilidade para mudar, olha, em vez de entregar esse que eu tinha pedido, entrega o outro pedido antes ou leva num lugar diferente. Capacitação técnica, quer dizer, recursos produtivos, que são equipamentos, conhecimento, tecnologia, know-how, instalações, recursos humanos, controles que utiliza, tá? Localização em relação ao local de utilização do material comprado ou do serviço. Quer dizer, de repente, tem fornecedores que inviabilizam, tá? Pelo custo, eventualmente, do transporte, principalmente para materiais, ou mesmo na prestação de serviço, porque ele vai ter que deslocar uma equipe em determinada área que, de repente, isso acaba ficando muito caro. Embalagens, tá, que ele utiliza, se usa algum material que pode ser reciclado na embalagem ou o próprio material que vai ser utilizado. Questões relacionadas à segurança no uso daquele material, mas também no transporte, tá? Sistemas de informação, comunicação e relacionamentos, quer dizer, que tipo de... sei lá, tem um sistema que pode ser integrado com o sistema da sua empresa, na elaboração, na emissão de pedidos, ou no acompanhamento desses pedidos. Isso muitas vezes para grandes empresas facilita bastante, principalmente aquelas que usam já sistemas integrados de gestão, onde essa comunicação eletrônica de dados passa a ser importante. Bom, ainda com relação à estratégia, existe uma outra estratégia que é importante ser decidida pela empresa, que é a estratégia ou de verticalização ou de horizontalização ou terceirização. Então, a verticalização. A organização irá produzir e realizar internamente a maior parte dos materiais e componentes e serviços necessários para as obras. Quer dizer, você faz tudo. Você praticamente não compra nada e o que você puder você incorpora na tua empresa, tá? Então, qual que é a vantagem? Domínio das atividades e tecnologias. De repente, por exemplo, quem trabalha com steel frame, lá, que de repente já fabrica os componentes, etc., que quer manter o domínio sobre aquela tecnologia, vai optar por uma verticalização. Tá? Desvantagens: altos custos fixos, alto investimento, baixa flexibilidade, só é possível realizar uma gama limitada de atividades. Você faz aquele conjunto. Tá? E a estratégia de horizontalização ou terceirização. Essa estratégia é oposta à verticalização. A organização faz o possível para adquirir os materiais, componentes e serviços de terceiros. Quer dizer, você mantém lá o know-how, conhecimento em gerenciamento, em projetos, mas o resto tudo você tenta terceirizar. Tá? Então, vantagens: redução dos custos fixos, maior flexibilidade, mais dedicação no essencial, aqui não é no essencial do negócio. Tá? Então, tem essas vantagens, quer dizer, você, para uma tecnologia que é dominada, que está aí já no mercado, você tem uma série de vantagens que você não se compromete, por exemplo, pagamento todo mês de uma certa quantidade de mão de obra que você teria que ter para fazer todas as atividades. Não, você se compromete a pagar aqueles serviços terceirizados que são realizados ali na tua obra. Tá? Desvantagens: menor domínio das atividades e tecnologias. Tá? Mas quando quando você está trabalhando, por exemplo, com sistemas tradicionais, isso não é tão importante. Tá? Então,
de repente é uma estratégia mais interessante a terceirização, que é uma tendência, de um modo geral, das construtoras que estão no mercado hoje. Tá? Então, a maioria das construtoras, a opção prioritária é a terceirização. Bom, outro aspecto importante, que ajuda também nessa escolha, é uma decisão econômica. Tá? E como é que é isso? Então, veja bem, se você vai fazer internamente, você normalmente tem uma certa parcela de custo fixo e depois um custo variável que normalmente é mais baixo, então que ele cresce um pouco menos. Se você vai terceirizar, você não tem nada de custo fixo, você vai pagar pelo trabalho que foi executado. Tá? Então ele começa lá do zero, quer dizer, você começa pagando, se o cara fez 1 metro quadrado, você vai pagar 1 metro quadrado, se fez 100 mil metros quadrados, você vai pagar 100 mil metros quadrados. Então o custo é proporcional àquilo que ele vai executando. Tá? Então, normalmente o que acontece? Para volumes mais baixos de trabalho, de repente é melhor fazer internamente. Mas para volumes mais altos de trabalho e de atividades, normalmente é melhor terceirizar. Tá? Então, basicamente, a decisão econômica de compras é uma decisão com base no número, aquilo que é mais econômico, aquilo que é mais barato realizar. Tá? Existe normalmente para essas decisões um ponto de equilíbrio, onde é um ponto de indiferença, tanto faz você fazer internamente quanto terceirizar. Esses pontos são interessantes para você saber, olha, até tal quantidade, até o volume, é melhor eu ter uma equipe própria. Acima disso, é melhor, de repente, eu, quando precisar daquela atividade, fazer a terceirização. Então, para isso, eu estou apresentando um exemplo. Então, decisão econômica. Então, uma construtora de médio porte obteve os dados mostrados na tabela para tomar a decisão sobre terceirizar ou executar por conta própria o embolso interno de uma obra. A decisão deverá ser tomada com base na análise econômica. Então, você tem lá o volume por mês. Então, você tem executar no processo manual, executar no processo mecanizado ou terceirizar. Tá? O processo manual é só mão de obra. O terceirizado, você compra um equipamento para auxiliar. Tá? Então, o processo manual, para todos eles, você vai precisar de 20 mil metros quadrados para a obra. Para o processo manual, você tem 22 mil de custo fixo. Processo mecanizado, você tem 36 mil, que é um pouquinho mais caro, que você tem daí, de repente, a mão de obra mais o custo de equipamento. E terceirizar, você não tem o custo fixo. O custo variável, quer dizer, para cada metro quadrado que você executa, no manual é 7, porque talvez o pessoal demore mais, não é tão produtivo. No mecanizado ele cai, porque você consegue mais produtividade, então é 6. E terceirizar é um pouquinho mais caro, que é 8. Então, qual a opção que a construtora deve utilizar? Processo manual, mecanizado ou terceirizar? Qual o volume de produção e o custo do processo manual é igual ao terceirizado? Qual o volume de produção com o custo do processo manual é igual ao terceirizado, ao mecanizado? E qual o custo onde o processo terceirizado é igual ao mecanizado? Tá? Então é para a gente saber aqueles pontos de equilíbrio onde é indiferente você fazer de um tipo ou de outro. Tá? Então vamos lá. Para resolver esse problema, primeiro eu tenho que ter a equação do custo total, que é o custo fixo mais o custo variável. Tá? E o custo variável, o que é? O custo variável unitário vezes a quantidade que eu vou fazer. Então a equação é custo total igual a custo fixo mais custo variável vezes a quantidade que eu vou fazer. Então, para o processo manual, o custo total é 22 mil, lembro que é o custo fixo, mais 7, que era o custo por hora ou por metro quadrado, vezes a quantidade que eu vou fazer. O mecanizado é o custo fixo, que é 36, mais 6, que é o custo variável, vezes a quantidade que eu vou fazer. E o terceirizado não tem custo fixo, é 8 vezes a quantidade que eu vou fazer. Para 20 mil metros quadrados que eu vou fazer, eu calculo o custo de cada um, só aplicando essas fórmulas. Então, para o custo manual me dá 162 mil reais, para o mecanizado dá 156 e para o terceirizado dá 160. Então, o custo mais baixo é o mecanizado, com 156. Agora eu quero ver as quantidades onde eles são iguais, por exemplo, o custo manual e terceirizado. Então, eu calculo aqui, igualo as duas equações, equação do mecanizado, equação do manual, e calculo, isolo ali o valor de Q, que é só passar o 7 aqui, que é mais aqui, passa aqui por menos, fica igual aqui, então é igual a 22.
Ou seja, o custo de terceirizar ou fazer manual indiferente é 22 mil metros quadrados. Tá? A quantidade que torna é igual ao manual e o mecanizado. Faço a mesma coisa, igual as duas fórmulas, etc. E chego que o custo, onde é igual o manual e o mecanizado, é 16 mil metros quadrados. Tá? E a quantidade que torna iguais o terceirizado e o mecanizado será igual às duas fórmulas, 8Q, que é o terceirizado, mais 36, que é o custo fixo, mais 6Q, que dá 18 mil metros quadrados. Tá? Então eu sei os pontos de indiferença. A partir dessas informações eu posso montar o gráfico. Então o terceirizado começa do zero e vai crescendo na medida que eu vou fazendo, 8 vezes a quantidade. Esse vermelho aqui é o manual, tá? E esse laranjado aqui é o mecanizado. Vejam que, se eu olhar o custo mais baixo, ele começa sendo do terceirizado até 18 mil, quando ele fica igual ao mecanizado. Depois desse valor, ele continua sendo sempre mais barato o mecanizado. Nessa opção, ou nessas condições, vejo que o manual sempre é mais caro. Se eu não tivesse o mecanizado, o que aconteceria? Eu teria o manual até 16 mil sendo mais barato e depois seria mais barato fazer o terceirizado. Tá? Mas como eu tenho o terceirizado aqui, é mais barato fazer o terceirizado até 18 mil e de acima disso fazer o mecanizado. Tá? Então, para cada condição de compra ou de situação que eu tenho, eu posso ter gráficos diferentes. Então é importante você gerar esse gráfico para poder fazer a escolha correta, tá? E entender mais ou menos o que está acontecendo. Ok? Bom, outro aspecto importante da compras é a equalização das cotações dos preços de compra. Tá? Porque muitas vezes você vê um monte de orçamento, mas cada um tem condições diferentes. E é o que eu vou simular aqui para vocês terem uma ideia. Então, equalizar cotações significa colocar as cotações sobre a mesma base de comparação. O objetivo é conhecer qual a cotação tem o menor custo real. Tá? Então, fatores que mais influenciam: modalidade de transporte. Tá? Então, que tipo de transporte? O cara vai assumir o transporte ou você vai pagar o transporte? Prazo de pagamento: vai ser à vista ou tem condições? Escopo da cotação: o que contempla? Muitas vezes o cara entrega pronto na obra, muitas vezes ele só entrega o material. Tá? Então é preciso levar em conta todos esses aspectos. Tá? Bom, a primeira coisa, a modalidade de custos de transporte. Então, basicamente, você tem outras aqui, mas basicamente para a construção o que influencia, o que você tem é o CIF e o FOB. O que é o CIF? CIF é custo, seguro e frete. Tá? Então, o vendedor paga o frete, responsabiliza-se pelo frete e a proprietária dos bens em trânsito faz as reclamações quando existir. Tá? Ou seja, ele te entrega o produto na obra ou no local onde você definir com ele. Tá? E ele é responsável até chegar lá. Tá? Depois que entrou para dentro da tua obra, você é o responsável. Tá? Então, o cobrador não precisa somar nada ao valor das compras, quer dizer, já está incluído o frete. E o FOB é preço sem frete incluído. Tá? O comprador paga o frete, quer dizer, quem compra que responsabiliza pelo frete é proprietário dos bens em trânsito e faz as reclamações se existirem. Ou seja, você passa a ser dono dos materiais a partir do momento que o cara coloca no pátio da empresa. Tá? Então ele coloca lá à disposição para você ir lá e retirar. Tá? Então o comprador precisa somar o frete mais o seguro ao total da compra. Tá? Então quer dizer, às vezes de repente você compra uma compra FOB, parece muito mais barato, mas de repente, questão do tipo de transporte, do seguro necessário, acaba sendo não interessante. Outro aspecto é o valor do dinheiro no tempo, quer dizer, as condições, tá, que vão ser dadas pelo fornecedor. Tá? Então, o valor do dinheiro no tempo é o efeito financeiro para a apuração do custo efetivo da compra. A diferença entre o valor entre as datas de compra, entrega e os prazos de pagamento ao fornecedor. Tá? O método mais comum para você fazer essa equalização é trazer todos os valores ao valor presente. Tá?
Lembra daquela, quem está fazendo lá engenharia econômica sabe que o valor presente, P, é igual ao valor futuro divididos por 1 mais I elevado a N, onde I é a taxa de oportunidade, ou taxa de juros, e N é o prazo, o período ali que você está considerando. Tá? Então, para vocês entenderem esses dois aspectos, eu fiz um exemplo aqui. Então, eu estou comprando 30 conjuntos de porta e caixilho. O primeiro fornecedor me oferece em 3 vezes de 5 mil, para pagar em 30, 60 e 90 dias. O segundo fornecedor é 18.800 à vista. O terceiro fornecedor é 3 de 6 mil, 30, 60 e 90 dias. Tá? No fornecedor 1 é sem colocação, o fornecedor 2 é montada na obra, quer dizer, você já recebe ela lá montada, e o 3 é sem a colocação também das portas. E o transporte é o seguinte, no fornecedor 1 é FOB, 2 é CIF e o 3 é FOB, ou seja, o 1 e o 3 você vai ter que pagar o transporte, o 2 ele te entrega na obra. Considera uma taxa de juros de 4% ao mês. Tá? Então vamos lá. Primeiro, equalização dos preços, trazer tudo a valor presente. Então o valor 1 eram 3 de 5 mil, lembro? Então 5 mil divididos por 1 mais 0,4, que é a taxa de juros, elevado a 1, que é 30 dias, um mês. A taxa de juros é 4% ao mês. Depois eu vou ter que levar a segunda parcela para o valor presente. É 5 mil mais 1 mais 0,04 elevado ao quadrado, que é 2 meses, que são 60 dias, 5 mil divididos por 1 mais 0,04 elevado a 3, que são os 90 dias. Então, calculando isso, o primeiro valor fica 4.800, 4.622, 4.445. No total, me daria 13.875,70. O segundo fornecedor é à vista, 13.800. E o fornecedor 3 é 3 de 6 mil. Faço a mesma coisa que fiz para o primeiro, levo todos esses valores a valor presente e eu fico com 5.769, 5.547, 5.334, me dá um total de 16.650. Bom, agora vamos analisar o frete e o custo da colocação. Então, o frete estimado para o fornecedor 1 é de 1.200 e para o fornecedor 3 é de 850. Então, como 1 era FOB, então eu tenho que colocar mais 1.200, o 2 era CIF 0 e o 3 é FOB 850. O custo estimado de colocação das portas, para cada porta é 120, então o custo de colocação total é 3.600. Então o fornecedor 1 é sem colocação, então tem que somar 3.600, o 2 é colocado, o 3 é sem colocação, então tem que somar 3.600, tá? Para deixar tudo igual. Bom, somando todos os preços, então o valor presente daria 13.875, mais 18.800, mais 16.600, quer dizer, mais não, aqui os valores presentes, 18.800, 16.650, a colocação, esse aqui não precisa de colocação, o preço do frete, 1.200, 0.850, e daí eu tenho os valores para cada fornecedor. O primeiro vai dar 18.875, 675, quer dizer, o segundo 18.800 e o outro 21.100, ou seja, o fornecedor mais interessante, atendendo às condições de qualidade, seria o fornecedor 1, que tem o menor somatório. Veja que o fornecedor 2, que não vai te dar montado na obra, tem um valor muito próximo. Então, de repente, você pode até pensar, olha, de repente até vale a pena pegar esse aqui, que eu não preciso subcontratar mais alguém ali para colocar. Tá? Então, mas agora você tem uma base de comparação que permite realmente você tomar a decisão. Então, isso que é basicamente a equalização de cotações. Bom, aqui tem algumas referências que eu utilizei para montar essa aula e continuamos um novo assunto na próxima aula.